Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-universal e gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Peço a vocês que avaliem se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sino para notificações. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os visitantes dos canais. Bom dia, boa tarde, boa noite ao Davi, ao Marcelo, a Flávia, ao Ricardo, ao Palhaço Cristão, ao Street Holder. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que oraram por mim, né? Faz um tempinho que eu mandei o meu relato nos canais e graças a Deus, assim, a misericórdia e graça de Cristo, eu consegui sair da instituição universal. Bom, o que eu posso dizer para vocês, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. No começo foi difícil, eu fiquei confusa, mas depois que eu conheci a verdade da palavra de Deus, tudo ficou muito claro. Como diz, né, na Bíblia, né, conhecereis a verdade vos libertará. Me perdoem as pessoas que frequentam a Universal, mas eu vou ter que falar a verdade para vocês. Quem frequenta lá não conhece a verdade da palavra. Não aprende a conhecer, porque se diz na Bíblia que a gente é liberto ao conhecer a verdade, por que lá a gente vive uma vida de escravidão? Porque é isso que nós, né, que fomos participantes dessa instituição, nós somos tratados como se fossem escravos. Lá é uma escravidão, lá é uma pressão sem fim. Nós somos pressionados o tempo inteiro. Lá a pressão é surreal. Gente, o que a gente passa ali, quando a gente vem para fora, quando a gente realmente se liberta, a gente realmente entende que lá não é um lugar de Deus, não é um lugar onde Jesus está. Eu entendo que muitas pessoas, né, e acredito que obreiros, pastores, ouvem os relatos dos canais e muitas vezes as pessoas falam, mas lá Jesus me salvou, lá Jesus me libertou, fui liberto dos vícios, fui liberto, né, dos demônios, fui receber bênçãos lá, recebi a maior bênção, foi o Espírito Santo. Mas, se você for parar para pensar mesmo, você está ali porque eles que sugestionam, né, influenciam a pessoa a estar lá por gratidão. Muitas vezes você fica grato ao lugar e não fica grato a Cristo. Porque quem faz a obra na sua vida não é a instituição, não são as paredes da igreja. Se a gente realmente acreditar que Deus está limitado a 4 paredes, a construções humanas, se nós acreditarmos nisso mesmo, então a gente não sabe o tamanho do nosso Deus, a gente não faz ideia do tamanho do nosso Deus. Então, muitas pessoas estão lá porque ficam gratas por alguma coisa que elas receberam e acham que foi através da igreja. E aí acham que estão ali sob uma cobertura espiritual, que se sair dali o diabo vai pegar, enfim. Isso é uma mentira, isso é uma mentira, isso é uma manipulação, um argumento tenebroso, um argumento maléfico que eles colocam na cabeça das pessoas para as pessoas não terem liberdade em Cristo, né? É um absurdo isso. Então, seja grato pelo que Cristo fez na cruz por você. Porque eles colocam, às vezes, a figura da igreja maior do que Cristo. Muitas vezes o Cristo que a gente conhece da Bíblia, não é pregado lá. É pregado, muitas vezes, o Cristo, Jesus Cristo, conforme as conveniências deles. Então não se deixe enganar. Abre os teus olhos. A sua gratidão você deve a Deus. Eu lembro que quando teve uma reunião com obreiros, o pastor fez uma oração no altar
e falou: você deve a sua vida a esse altar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei: eu não devo a minha vida a altar nenhum. Eu devo a minha vida a quem deu a vida por mim na cruz, que foi Jesus. Então não se deixe enganar por isso. Você não deve a sua vida a homens. Você não deve a sua vida a pastores, a bispos. Você não deve a sua vida a paredes de instituição. Porque a igreja, sem pessoas, sem ninguém ali congregando na fé, eu digo outras igrejas, instituições, que a maioria muitas vezes pregam a Bíblia errado, mas tem instituições saudáveis, que se a gente procurar, a gente encontra. Mas eles colocam na cabeça da gente aquele lugar santo, consagrado, sendo que ele não tem nada de santo, nada consagrado. Se você observar tantas coisas erradas que acontecem lá dentro, vocês jamais iriam classificar aquele lugar como santo. Então não se deixe levar por esses argumentos. Ultimamente, né, o Renato ele tem usado uma estratégia, né, porque ele sabe que tem muitas pessoas que estão saindo e realmente conhecendo o Evangelho da Graça de Cristo. Mas eles usam o argumento de que a pessoa que conhece a graça, a pessoa, uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa que vive pela graça, ela faz o que ela quer. Ela vive o Evangelho de acordo com as suas conveniências. Sendo que não é assim. Eles deturpam o real sentido da graça, tiram a graça, o nome da graça, das músicas, das pregações. A custo de quê? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo de perder as pessoas que vocês tanto, né, manipulam, né? Porque se vocês não podem manipular aquela massa, né, o que vai ser, né, de vocês? O que vai ser do luxo de vocês? Quem vai sustentar, né? Quem vai sustentar o luxo, né, de cada um de vocês que estão aí, né? E eu mando esse recado para os bispões da igreja, né, que acham que são alguma coisa, mas vocês não são nada. Vocês não são nada. E o juízo vem. O juízo de Deus vem. E o juízo de Deus, ele é verdadeiro. E vem para todos, com certeza, mas com rigor para esses homens, se eles não se arrependerem. Olha, gente, é outra vida. Eu me sinto livre. Eu me sinto, sabe, tão em paz. Sai desse lugar. Se você está aí nesse lugar, sai enquanto há tempo. Não perde tempo, não. Saia desse lugar do engano, essa sinagoga do engano. Como é que você vai ter contato com a verdade se você continua ouvindo só coisas que te enganam, que te manipulam, a um evangelho que não é um evangelho puro e genuíno? Você nunca vai conhecer a verdade, você nunca vai saber o que é a verdade de Cristo. Porque diz na palavra de Deus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a gente inverter esse versículo, se o Filho não vos libertar, você não vai ser verdadeiramente livre. Então não adianta você participar de 7 sexta-feiras, não adianta você pegar rosa e levar para sua casa, não adianta você se banhar com arruda, banho do descarrego, enxofre, que na verdade isso é um ritual, isso é uma macumba misturada, que não tem nada a ver com o Evangelho, com a luz do Evangelho. Do que adianta você fazer tudo isso? De nada vai adiantar, porque quem liberta verdadeiramente a gente é Cristo, é Jesus Cristo. Então, saia daí enquanto há tempo. Ao mesmo tempo que eu estou feliz por estar fora desse sistema, eu estou triste também por pessoas que querem sair de lá, mas não têm força. E eu oro para que essas pessoas venham ter força para sair. Assim como oraram por mim, para que eu tivesse força para sair, eu consegui. Eu oro para que essas pessoas venham ter forças para sair. Muitas são dependentes lá de pessoas que são cegas pela instituição. E infelizmente, se saírem, vão passar por coisas terríveis. Eu fico triste porque eu vejo que tem pessoas lá sinceras que querem sair, que querem, sabe, se aprofundar na verdade. Mas, infelizmente, como um relacionamento tóxico que a gente vê hoje em dia, muitas vezes entre homens e mulheres, que a gente vê relacionamentos tóxicos, as pessoas lá são muito dependentes, se tornam dependentes de um sistema tóxico.
lá é um sistema tóxico. Eu já fui ameaçada lá dentro. Eu já sofri ameaça. Inclusive teve uma época que eu tinha que vir em 2 reuniões caso eu ficasse na escolinha, né? Por exemplo, se eu ficasse na escolinha de manhã, eu tinha que participar da reunião à noite. Eu já estava abrindo os meus olhos. Eu falei, não tem necessidade de eu fazer isso, de vir em 2 reuniões, para quê? E eu não obedeci, né, o que o pastor queria. E quando foi, né, no outro domingo, ele falou comigo que era para me obedecer ele, que se eu não obedecesse, eu ia ter problema com ele. Eu já ouvi também ameaça de pastor falando que ia fazer da minha vida um inferno, sabe, por situações assim bestas, quando eu era bem adolescente, assim, né, situações bem pontuais, assim, de adolescente, e ouvir algo, isso de um homem, suposto homem de Deus, né, era muito pesado. Fora outras situações que mais pra frente eu vou pontuar aqui, né, a gente vê, né, principalmente agora que é época de jejum de Daniel, que não tem nada de jejum, que eles não cumprem, eles não fazem jejum coisa nenhuma, e também essa cegueira anta aí, que eles ficam impondo na vida das pessoas. Inclusive foi uma das coisas que abriu os meus olhos, foi assistir o vídeo, né, que o Davi colocou no canal sobre a Arca da Aliança, né, e depois que eu vi aquele vídeo, né, falando que a arca, que Deus deixa claro a Jeremias, né, em Jeremias 3,16, que a arca não deve ser reconstruída, nem deve ser nem lembrada. E quando eu chegava na igreja e via a cruz em cima e a arca como um plano principal ali no altar, eu falava, meu Deus, como é que eles podem fazer uma coisa dessas, né? Se vocês observarem na Bíblia, né, a Bíblia escrita lá com os comentários, né, do Macedo, vocês vão ver que ele não comenta em nenhum momento sobre essa parte de Jeremias 3,16. Por quê? Porque se ele comentar, é só você ler. Se você tiver uma Bíblia, vai lá e vê esse trecho. Você vai ver que ele não faz comentário nenhum. Por quê? Porque ele sabe que está errado. Ele sabe que isso não é certo, mas insiste em fazer, porque eles apelam pro visual. Ah, não, a arca é bonita. A arca é isso, a arca é aquilo. Fora o monte fake, né? Eles são muito cara de pau. Por quê? Porque esse monte, antes eles andavam no monte tradicional, eles supostamente, né, chegaram a andar no monte tradicional, levavam pedidos das pessoas, enfim. E depois de 40 anos, depois que aquele historiador foi no monte verdadeiro, eles falam, não, nós erramos, não era esse o monte, mas mesmo assim nós recebemos bênção do outro monte. Olha, eu vou dizer pra vocês, viu? É muita canalice. Olha, é tanta coisa que a gente vê, que a gente passa, que é assim, lá você é obrigado a fazer as coisas. Lá é assim, você deve a Deus. Ah, você não deve a sua vida a Deus, foi aqui que você encontrou Jesus. Então você tem que fazer de tudo. Você não tem que questionar, você não tem que reclamar. Você simplesmente tem que fazer. Você não tem que questionar. Então, olha só o grau de doença que eles tentam implantar na gente. E olha, eu estava sofrendo com crise de ansiedade. E as ansiedades que eu tinha eram sem dúvida por conta de eu estar lá ainda. E graças a Deus eu saí e eu não tenho mais essas crises de ansiedade. Graças a Deus, graças à graça do Senhor Jesus. Então, gente, há vida sim fora da Igreja Universal. Por favor, gente, é um apelo que eu faço para vocês. Prestem mais atenção. Presta atenção no que os líderes estão falando. Não fica com esse negócio, o homem falho, o homem falho. Existem homens falhos em todas as instituições religiosas, mas eles estão sob um sistema opressor, que lá é um sistema opressor, é um sistema que te oprime, que te pressiona, que te deixa depressivo, que te deixa ansioso. Você fica pressionado. Eu vim na reunião de manhã, eu tenho que voltar na reunião de tarde. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Se eu não fizer,
E assim lá, é missão dada, missão cumprida, você tem que fazer. Se você não fizer, você é considerado um rebelde, você é considerado que não tem o Espírito Santo, que não é de Deus. Então, fiquem atentos a isso, saiam dessa sinagoga do engano. Olhem, observem a Bíblia, vejam como que Jesus, como que os apóstolos, os discípulos que escreveram depois a parte lá dos capítulos da Bíblia, como eles descrevem os falsos profetas. Vocês vão ver que bate exatamente com os falsos profetas da Universal, com esses bispos canalhas mentirosos. E vamos divulgar também, vamos divulgar para que esses bispos, não sei nem como falar, esses 2 homens que foram condenados pela justiça, eles venham pagar pelo crime que cometeram. Não vamos aceitar essa impunidade. Vamos lutar para que a Dona Marion Terra possa ter um sossego, possa ter paz. Porque nem mesmo depois da condenação desses 2 homens, ela teve paz. Então, vamos lutar por isso. E eu aconselho também, porque o que me ajudou também a entender melhor foi a leitura da Bíblia, assistir os canais de denúncia e também ler o livro do Palhaço Cristão, dos Gatilhos Mentais, que é de extrema importância. E também assistam O Segredo dos Deuses. Ainda tem disponível no site da Emissora TV, e assistam e vocês tirem suas próprias conclusões. Como é que pode denominar uma instituição ser cristã depois de tudo que eles fazem ainda? Desse abuso religioso que eles fazem com as pessoas. Não se deixe enganar. Se você está vendo esse vídeo, se você está assistindo esse relato, pode ter certeza que você está sendo escolhido por Deus para poder sair desse sistema. Tenha coragem, tenha força. Não tenha medo de sair. Pode sair. Pode sair que você vai ter vida aqui fora. Uma vida que você nunca teve. E continue lendo a Bíblia e olhe somente para Deus. Não da maneira como eles ensinam. Que você tem que fingir que as coisas não estão acontecendo. Não. Olhe para Jesus acima de tudo. E que Deus abençoe a todos.